Olá pessoal, continuando aqui nosso curso sobre Maven, a gente agora vai parar um pouco e conversar sobre como as coisas estão funcionando nos bastidores do Maven. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Maven ele tem um conceito de ciclos de vida. Né? Basicamente existem três ciclos de vida: o Default, o Clean e o Site. Esses ciclos de vida eles são umas listas, umas sequências de fases que são passos sequenciais que podem existir dentro do ciclo de vida. O importante das fases dentro de um ciclo de vida, aqui a gente está detalhando apenas o default, os outros ciclos também têm suas fases, né? O importante dessas fases é entender que elas são uma sequência dentro do ciclo de vida. Então, se eu quiser, por exemplo, executar a fase de teste, então eu digito lá Maven, MVN teste. Então, ele vai executar primeiro o validate, depois o compile e depois o teste. Nesse exemplo, nesse esquema simples aqui que a gente está montando, mas existem mais de 20 fases dentro do ciclo de vida default. Tá? Então vamos ver mais ou menos isso aqui em funcionamento aqui no nosso terminal. Então o que é que eu posso fazer? Aqui estamos naquele projeto que a gente criou nas aulas passadas, o GHI. Os ciclos de vida site e clean a gente pode invocar diretamente aqui do Maven. Tá? Por exemplo, aqui eu estou invocando o ciclo de vida clean, ele vai executar todo o ciclo de vida clean com todas as suas fases. Está moendo aqui, mas ele vai executar. Então pronto, executou, beleza. O ciclo de vida default, pelo contrário, não pode ser executado. Se eu digitar aqui Maven default, ele não vai encontrar, ele vai procurar uma fase do ciclo de vida default, não vai encontrar. Na história, né? Ele não encontrou essa fase. Bem, eu acho isso uma coisa muito mal feita, mas fazer o que, né? Eles fizeram Maven assim, a gente está ensinando Maven, então tem que se submeter ao que eles fizeram. Mas realmente não faz muito sentido. Mas a regra é essa. Os ciclos de vida clean e site podem ser executados. Dentro do ciclo de vida default, que é esse que a gente está vendo aqui, a gente pode invocar diretamente as fases. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui Maven teste e eu vou executar os testes desse meu projeto. Tá? Só que não só os testes, mas eu vou antes compilar e validar e fazer vários passos anteriores ao teste. Tá? Então ele está aí executando vários passos, né? Você pode ver. Vamos voltar aqui para a gente olhar. Está aqui o início do comando. Executou. Depois vamos falar um pouquinho sobre o que tem dentro das fases, né? Mas basicamente compilou o código fonte, compilou aqui os testes e executa os testes, que é essa parte aqui, daqui para diante. Então tem os resultados dos testes e a finalização do build com sucesso. Ok? Do mesmo jeito, são as outras fases do ciclo de vida default. A última fase nessa deploy. Se eu quiser executar ele todinho, então eu faço Maven deploy na linha de comando. Ok? Se você quiser ver a lista completa das fases, né, de todos os ciclos de vida do Maven, você pode ver esse linkzinho aí embaixo. Né, nele tem esse detalhamento. Você pode ver que existem muitas outras fases. Bem organizado esse ciclo de vida default, que serve basicamente para a gente compilar, construir e implantar o código, o nosso sistema, certo? Dentro da fase, vamos agora explodir uma fase e ver o que é que tem dentro dela. São os goals, né, o plugin goals, que eu vou abstrair mais ou menos com essa figura aqui. Você vem com um plugin, nessa parte verde aí, por exemplo, o plugin compiler, tá, que é o plugin que faz realmente a compilação propriamente dita. E ele tem goals dentro dele, né? Tem ações são as ações concretas que serão executadas. Então, quando você está instalando um plugin no seu Maven, você está instalando as ações daquele plugin, as ações que ele pode fazer no seu projeto. Então, aqui a gente tem esse plugin compiler e basicamente o que a gente faz é linkar a nossa fase do ciclo de vida a algum goal de algum plugin. Certo? Então, existem já alguns links default, esses dois, por exemplo, aí são default, já existe. Quando eu faço Maven compile, lembre que é uma fase de um ciclo de vida, né? Não é uma organização da sequência de ações que tem que ser feita no projeto, não é a ação concreta. Então eu pego essa fase compile e linko, e ela já vem linkada numa ação concreta do plugin compiler.
Tá? E essa ação aqui ela sabe abrir lá o src main Java e compilar aquele código-fonte. Semelhantemente, no mesmo plugin, tem outro Go que compila o código de teste. Então, essa ação aqui, teste compile, está na fase testes, também linkada automaticamente. Se eu quiser estender o Maven, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com Android, que tem algumas coisas a mais, trabalhar com aspectos que eu vou ter que em algum momento aí, antes de empacotar, eu tenho, depois de compilar e antes de empacotar, eu tenho que fazer o weaving, né? Eu tenho que enxertar lá os aspectos no código-fonte. Então eu posso plugar novas ações no meu ciclo de vida default. Então basicamente eu simbolizei aqui com esse plugin X, que a gente tem dois goals, X1 e X2, e a gente vai lá no .xml, tá? E a gente linka, vou ter aqui pontilhado para ficar claro que não é um link default como os outros que já existem no Maven. Tá? Você pode adicionar novos links, você pode linkar as fases a novos goals. Então eu estou aqui, por exemplo, na hora de instalar, eu vou e executo as ações, os goals X1 e X2 do plugin X. Então é basicamente assim que a gente consegue estender o Maven quando a gente instala plugins. Tá? Então, por exemplo, existe um plugin bem interessante chamado Cobertura, Cobertura é uma ferramenta de cobertura de código. Ele verifica quanto os seus testes, quais linhas do código original, do código em produção, estão sendo executadas ou não pelos testes, para ver se seus testes estão cobrindo todos os cenários do seu código. Então você pode ir lá na fase teste e enxertar o plugin, uma ação do plugin cobertura, né? E aí ele vai entrar no seu ciclo de vida e ser executado automaticamente. Por exemplo, quando você faz package ou install, ele já, quando executar a fase teste, ele já vai executar esse plugin, esse novo plugin. Ok, basicamente isso. Por hoje é só e até a próxima videoaula.